Então, vamos lá. A gente, quando estava pensando em falar sobre planejamento, a gente viu que tem alguns conceitos que a gente usa, né, para planejar as coisas, que às vezes são muito complicados de quem não sabe, né? Claro que isso é a introdução que a gente está fazendo aqui, é uma introdução muito básica mesmo, é só meio que para ensinar os termos. E quem sabe vai perceber que tem muito mais coisa e tal. Mas quem não sabe é um mecanismo para vocês terem uma ideia e quando forem pesquisar mais para se aprofundar para a pesquisa, terem esse conhecimento, né? É, a gente pensou em começar falando sobre o público-alvo, porque a gente vai ter que, para criar um projeto, a gente vai ter que conversar com alguém. A gente define o público-alvo como segmento de pessoas na qual se foca a produção de uma ideia de um produto. Se a gente for produzir só para gente, não vai servir, vai ser algo mais artístico. Por isso que a gente tem que, antes de começar um projeto, olhar para um nicho de pessoas que tem um tipo de, digamos, pode ser uma angusta, pode ser um anseio. Desculpa a minha pronúncia, gente, às vezes trava. E a gente tem que entender como é que essa pessoa se comporta para a gente fazer um projeto para ela. Pode ser um projeto só visual ou, como no nosso caso, um projeto de estamparia. O que tem no público-alvo, no geral? A gente tem que ver os principais interesses que a gente vai trabalhar. É uma coisa muito importante que eu botei aqui, é que a gente tem que ver a classe social e o poder aquisitivo dessas pessoas. Porque não adianta a gente produzir, utilizar figuras, utilizar talvez metáforas que as pessoas não tenham contato, elas não vão entender. Por isso que a gente tem que entender o contexto social delas. No geral, a gente define o gênero também, os aspectos culturais, como eu estava dizendo, e uma coisa muito interessante é que a gente também define a idade. Claro que a gente não precisa, que a gente vai, no geral, quando a gente cria uma coisa, a gente vai ter pessoas que estão fora desse público-alvo. Mas a gente tem que ter focado em quem a gente vai produzir para a gente produzir bem. Aí uma coisa que a gente vai fazer em específico também para o nosso projeto é a persona. A persona é uma pessoa, é um personagem fictício dentro do público-alvo. Ele representa o nosso usuário ideal. Tipo assim, a gente tem aquele grupo geral, mas a gente quer atender mais especificamente para quem a gente está produzindo. Se essa pessoa existisse de verdade, ela seria a pessoa que a gente ia lidar melhor com o nosso produto, com a nossa estampa. A gente define quais são os comportamentos dele, quais são as expressões dentro da sociedade que ele está inserido. Uma coisa, como eu estava dizendo, do público-alvo, é que essa pessoa ela não vai atingir todo o nosso público-alvo, mas a gente está desenvolvendo ela em específico para a gente ter uma orientação melhor de projeto. E coisas que a gente utiliza dentro da persona, que sim, básico. A gente dá um nome fictício para ela, a gente coloca uma narrativa, um storytelling, que eu vou explicar em seguida, e a gente coloca principalmente os anseios dela. Eu trouxe um exemplo aqui de um projeto que eu fiz para a estamparia também, que era definindo o público-alvo e a persona. Repara que eu botei persona 1. Nesse projeto eu fiz duas personas. Só que eu acabei trabalhando, né, com uma persona só. Você pode definir várias personas nos seus projetos, mas a gente vai acabar. Eu acho que é mais fácil você definir uma, para você focar, para você trabalhar melhor. O meu público-alvo eram mulheres gordas, de 21 a 30 anos, que buscam uma vida saudável, aliada à prática de esporte, garantindo conforto físico e estético, além de práticas de amor próprio. Vejam bem, eu, para definir esse público-alvo, eu também fiz muita pesquisa. É, na época, eu investiguei muito o Instagram, eu acompanhava muito já pessoas desse público-alvo, então já tinha uma ideia, mas através da pesquisa fui me aprofundando, definir melhor esse público-alvo. A minha persona 1 era a Ana, que ela tinha 23 anos, e ela se encontra uma vida sedentária, mas para garantir uma qualidade de vida e saúde, ela começou a treinar e ter hábitos saudáveis. Aí eu fui falando que a Ana, ela tinha problemas para encontrar roupas do tamanho dela, que fizesse ela se sentir confortável, mas também se sentisse bem, bonita. Porque acaba que, uma questão do meu projeto é que acaba que não tem tantas roupas, não tem tanta acessibilidade para o corpo gordo. E eu fui explorando isso através da minha persona. A Ana não existe, mas ela representa o seio de várias mulheres dentro do meu público-alvo. Por isso que
o storytelling. O storytelling é essa técnica de elaboração de ideias, de narrativas, que tem a função de ser envolvente, de criar uma atmosfera necessária para explorar um contexto ou um conceito. É interessante a gente aliar isso à persona, porque a gente está definindo melhor quem é, a gente está colocando, digamos que a gente está botando mais vida para essa persona. A gente está chegando mais perto do nosso público, digamos assim. O que eu botei aqui para a gente pensar quando for criar o storytelling? A gente tem que responder através de um argumento, né, de um escrito, quem é essa pessoa, o que ela faz, o que ela faz que nos interessa quando a gente for trabalhar, o porquê ela está procurando aquilo, ou por que ela faz isso. Aí o quando a gente, dependendo do projeto, pode ter ou não pode ter, o onde é uma coisa que pode ter também, já que a gente está trabalhando em diversos lugares do Brasil, acho que faz sentido vocês explorarem talvez o lugar de vocês, o onde, e o como que ela faz isso. Aí eu trouxe de novo para a gente. E depois eu posso até disponibilizar esse slide para vocês reverem, para não esquecerem. Continuando, brainstorm. O brainstorm ele pode significar duas coisas: tempestade de ideias ou chuva de ideias. A gente estava falando sobre esse termo, eu e a professora. E é uma técnica da gente só colocar as ideias no papel. A gente não vai ter necessariamente um filtro nesse momento. A gente tem um problema, a gente pegou o nosso público-alvo, a gente entendeu quais são os anseios dele, o que ele quer. Então, a gente, no brainstorm, vai jogando ideias. O legal do brainstorm é a gente fazer isso com alguém, fazer em grupo. Mas já que a gente está trabalhando, cada um vai desenvolver seu projeto, não tem problema a gente fazer de maneira individual. Só que nesse começo, aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos que você for tirar para fazer brainstorm, só vai jogando as coisas. Pode ser as coisas mais estranhas possíveis. Que talvez daqui a pouco surjam coisas muito mais interessantes. É um exercício de insight e de gerar criatividade. E por último, a gente também vai utilizar a técnica do mood board. O mood board é um mural que é feito para investigar a visualidade e a estética que se deseja para o projeto. Quando a gente estava falando do público-alvo, é interessante a gente realmente ver quais são os aspectos culturais dele, para quando a gente for criar um mood board, a gente está criando um mood board que converse com o nosso público-alvo. O mood board ele também não precisa ser um único. Nesse projeto, eu criei 2. Eu criei um pro meu projeto em si e outro para rede social. Mas vocês podem criar mais de um mood board até para mais de um tema. Vocês perceberam que, eu quero o tema A, mas e o tema X? A princípio, talvez eles não tenham uma fonte de ligação. Mas se eu pesquisar o tema X, tema A, e juntar, a gente consegue ter mais fundamento, digamos assim. Coisas que a gente pode colocar no nosso mood board: paleta de cor, texturas visuais, técnicas de estamparia. A gente pode ter, como a gente estava falando na aula passada, a gente pode simular, através da estamparia digital, outras técnicas de estamparia. Então, a gente pode colocar no nosso mood board essa visualidade. A gente pode botar materiais, tecidos, quais são os objetos ligados ao nosso público-alvo. A gente pode colocar fotografia, poses. Poxa, eu queria que fosse uma fotografia assim, com esse tom, com essa pose, cenários, experimentações de esboços que a gente faz na mão. Poxa, eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu quero algo assim, botei lá no moodboard. E, mais especificamente, como eu sou de comunicação visual, a gente pode colocar tipografia. Isso é uma coisa que a gente coloca também. Um exemplo do meu moodboard para esse projeto foi esse. Foi que eu fui investigando as cores e, através do meu moodboard, eu já defini minha paleta. Eu entendo que essa aqui é a minha paleta do grupo que eu tô. O meu moodboard, eu fui pesquisando imagens e eu peguei muito mais imagens. Só que eu botei só essa. Por isso que você pode criar mais de um, porque imagem é chuva também. Então, fiquem à vontade. E aqui foi referências através de perfis no Instagram. O meu projeto depois eu desenvolvi para o Instagram, que foi o Destemida G, naquele que alguns de vocês já deram uma olhadinha. Eu vi, muito obrigado por isso. Então, eu fui vendo como é que eles colocavam as poses, as fotografias, né? E é isso.
eu abro esse espaço agora primeiro para agradecer e para, se vocês quiserem comentar alguma coisa, uma ideia, colocar uma dúvida que a gente possa tentar resolver, só mandar. É isso. Obrigada, galera.